Pega a sua Bíblia, vamos abrir a palavra de Deus. Vamos agora para a palavra do Senhor. Livro do profeta Joel. Abre lá comigo, Joel, capítulo 3. Profeta Joel, capítulo 3. Eu quero ler com você. Você vai acompanhar comigo aí na sua Bíblia. Você pode acompanhar também no telão, porque vai ser também colocado aqui no telão. Joel 3. Quem achou aí, diga amém, Jesus. Vamos ler aí a partir do versículo 9. Joel 3, verso 9. Podemos ler? A minha versão talvez esteja um pouco diferente dessa que está sendo projetada, porque a minha versão é a versão revista e atualizada. Não sei se tem ela aí no computador. Se tiver, coloca a revista atualizada, porque aí fica igual o que eu vou falar aqui. Verso 9 diz assim: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam, todos os homens de guerra. A palavra do Senhor está falando nesse versículo aqui sobre guerra. Está chamando aqui os homens valentes. Tem homem valente aqui? Diga amém. Isso. E tem mulher valente também? Diga amém. O nosso Deus é um Deus de amor. A Bíblia fala que Deus é amor. Mas a Bíblia fala que Deus é o Deus da guerra também. Ele é o Senhor dos exércitos. Amém, amados? Ai daquele que se levantar contra Deus. Ai daquele, porque Deus é fogo consumidor. E esse profeta está falando exatamente disso. Joel, ele viveu e profetizou cerca de 450 anos antes de Jesus vir ao mundo. E ele profetizou o dia do Senhor, o dia do juízo de Deus sobre todos os homens. Esse profeta aqui, são 3 capítulos neste livro, nós estamos lendo o capítulo 3, né? Então ele está falando aqui, apregoai guerra santa. Tem guerra santa? Tem. As guerras do Senhor são guerras santas, amém, amados? E é muito importante na guerra, na batalha, nós sabermos de que lado nós estamos. Toda guerra tem 2 lados, concorda comigo? 2 lados, 2 exércitos, um de um lado, outro do outro. E nós precisamos saber qual é o nosso exército, quem é o nosso comandante, quem é o nosso general. Tem uma canção que diz: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos... Você sabe, né? Você sabe. Verso 10. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco: eu sou forte. Uau! Eu gosto disso aqui, querido. Forjar espada. O que é forjar? É fazer, é produzir. O povo de Israel era um povo que, eles não eram um povo de guerra, era um povo de Deus, era um povo de oração, era um povo de jejum. Mas aqui nesse versículo, nesse texto que Deus está falando para eles se prepararem para a guerra, Deus está mandando eles forjarem espadas. Da onde? Das vossas relhas de arado. Isso aqui fala de enxada. Eles eram um povo agrícola. Então eles tinham enxada, eles tinham foice para trabalhar no campo, nas colheitas. Não tinha colhedeira naquela época, colhia-se o trigo com foice. Com foice. Arava-se a terra com enxada. E Deus está falando: construa das suas enxadas e das suas foices espadas. Irmãos, amados, existe tempo de paz, existe tempo de guerra. Fala comigo assim: existe tempo de paz, existe tempo de guerra. No tempo da paz, nós precisamos desfrutar dela, mas nós precisamos também nos preparar para quando vier o tempo da guerra, para a gente não ser pego de calça curta,
para a gente não ser pego de qualquer forma e o inimigo prevalecer sobre nós. Continuando aqui, versículo 11. Então ele termina o versículo 10 dizendo: diga ao fraco, eu sou forte. Se você se julgava fraco até hoje, a partir de hoje você vai dizer: eu sou forte. Diga aí, eu sou forte. Diga de novo, eu sou forte. Diga mais uma vez, eu sou forte. Diga novamente, eu sou forte. Diga bem forte, eu sou forte. Aleluia. Você acredita nisso? Teve um louvor maravilhoso que foi cantado aqui hoje. Eu acho que foi o terceiro louvor. Fala um pouquinho da letra dele aí, Michele. Como é que era? Diz que forte sou, diz que amado sou. Querido, a palavra do Senhor, o que ela diz a nosso respeito? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra de Deus diz: eu sou mais que vencedor. A palavra de Deus diz que nós somos príncipes, nós somos reis, nós somos sacerdotes do Senhor. Amém ou não amém? Então você não é fraco, querido, você é forte. Você tem um Deus todo-poderoso, que é o Deus, Senhor da tua vida. Não seja daquelas pessoas que na hora da batalha você se sinta fraco, inferior, menos, com medo dos seus inimigos. Em nome de Jesus, diga ao fraco: eu sou forte. Verso 11, ele continua dizendo: apressai-vos e vinde. Apressai-vos. O Senhor está dizendo que Ele tem pressa. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos para ali. Ó Senhor, faze descer os teus valentes. Para onde? Para o campo de batalha. Para o campo de batalha. Aqui está tendo uma convocação para a guerra, uma convocação para a batalha. Verso 12. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. O profeta Joel está falando aqui que haverá um dia que todas as nações serão levadas a um vale. Esse vale, o profeta Joel está chamando de vale de Josafá. Josafá foi um dos reis de Israel. E o profeta Joel está dizendo aqui que ali naquele vale, Deus vai se assentar para julgar todas as nações da terra. Haverá um dia, queridos irmãos, de julgamento, e quem vai estar assentado no tribunal do julgamento é um juiz justo, perfeito, verdadeiro. Justo, perfeito e verdadeiro, o Senhor Jesus. Verso 13: lançai a foice, porque está madura a seara, vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Olha que interessante, o lagar é o lugar onde era colocado as uvas, e os vinhateiros vinham, pisavam sobre elas para produzir o vinho, esmagavam as uvas com os pés, e aí o caldo das uvas, eles eram lançados por um recipiente, e aquilo produzia a uva, né? E ele está falando aqui, o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, mas esse lagar aqui não tinha uva, ele não estava cheio de uva não, estava cheio da malícia dos povos, da maldade das nações, da maldade das nações. Por isso, Deus estava falando aqui de julgamento, verso 14, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O bispo Rodovalho falou agora há pouco que o Brasil está no vale da decisão, e estamos mesmos, irmãos. Estamos num momento muito importante, que a nação não pode errar e eleger a pessoa errada, sob pena, porque essa eleição aqui, ela vai valer por 30 anos para frente, ela vai dizer o que será a nossa nação daqui para frente.
O que nós vamos viver daqui para frente? São duas realidades muito distintas. Não é apenas dois homens, não é apenas partidos diferentes, são realidades muito distintas. O vale da decisão. O que é um vale? Um vale é um lugar profundo. Um vale é um lugar lá embaixo. Não é no alto, é no baixo. As guerras muitas vezes aconteciam nos vales. E um vale às vezes é um lugar difícil, tem lodo, um vale tem riachos, tem muitas situações adversas no próprio relevo. O salmista no Salmo 23 também fala do vale da sombra da morte. Um dos versículos do Salmo 23 é: quando eu estiver no vale da sombra da morte, se nós temos o Senhor, mesmo no vale da sombra da morte, a vara do Senhor e o cajado do Senhor nos consolam, nos cuidam de nós, a autoridade do Senhor está sobre as nossas vidas e nos protege, nos guarda, nos livra do mal. Então ele fala aqui do dia do Senhor, no vale da decisão, e ele fala de multidões nesse vale, multidões no vale da decisão. Continuando aqui, versículo 15, aí ele já fala do futuro. Interessante que os profetas no Velho Testamento, irmãos, nós precisamos entender isso. Quando você lê a Bíblia, você precisa entender que eles estão pregando para o tempo presente, próximo ali, mas eles estão pregando também para o futuro. Esse versículo 15 fala do futuro, de um tempo que ainda virá. E olha que o profeta Joel, eu te disse que ele profetizou 450 anos antes de Cristo. E hoje nós estamos no ano 2022, depois de Cristo. Quer dizer que esse homem viveu há 2.670 anos atrás. E ele profetizou do futuro, de algo que ainda vai vir para frente, que nós não sabemos quando será, mas pela Bíblia nós sabemos que está perto, não está longe. Ele fala no verso 15, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. Ele fala de um dia que o próprio universo vai mudar a sua configuração. E verso 16, o Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Ele será o quê? A fortaleza, o refúgio e a fortaleza do seu povo, dos filhos de Israel. Ele será o teu refúgio, ele será a tua fortaleza, nesse dia. Glória a Jesus. Então, queridos, esse profeta está falando de guerra, de batalha, está falando de um tempo em que inimigos se levantariam contra o povo de Deus, e ele está orientando o povo de Deus aqui a ser forte. E eu quero dizer para você, irmão, você precisa ser forte, e nossa força, ela não está em nós, ela está em Deus. A nossa força é o poder do nome de Jesus, é o poder do sangue de Jesus. A nossa força, querido, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ele é a nossa força, amém? Então nós somos fortes no Senhor. E essa expressão, forjar espadas e lanças das suas foices, das suas enxadas, dos seus instrumentos, isso aqui está falando de instrumentos de trabalho. Quer dizer que hoje, na nossa geração, antigamente as guerras, elas eram travadas no corpo a corpo. Os exércitos que tinham maiores vantagens, eles tinham cavalos, cavaleiros, espadas, escudos. Alguns exércitos eram mais equipados, tinham mais homens. Outros exércitos tinham menos soldados. Talvez o exército de Israel, por exemplo, não tinha espada, não tinha escudo. Deus está falando para eles fazerem as armas deles, dos próprios instrumentos de trabalho deles, enxadas e foices e coisas do dia a dia deles. Isso fala para nós hoje, porque hoje as guerras são diferentes.
Hoje as guerras entre as nações, queridos, são guerras econômicas. São guerras de narrativas. Hoje está aí a mídia, está aí a televisão, hoje está aí a internet, e na internet se fala o que quer. E tem muita mentira para tudo quanto é lado. Mas nós precisamos. Se nós queremos saber a verdade, nós temos como saber o que é a verdade e o que é a mentira. Claro que temos. Então nós precisamos dos nossos próprios instrumentos de trabalho. Nós precisamos produzir as nossas armas. As armas, a palavra do Senhor diz, lá em 2 aos Coríntios, capítulo 10, que as armas da nossa guerra não são carnais, elas são armas espirituais em Cristo Jesus. Porque os nossos inimigos, eles são principados e potestades. Os nossos inimigos não são carne e sangue, são principados e potestades. E nós ganhamos a guerra nas regiões celestiais, em oração, no nome de Jesus. Você tem orado, querido? Você tem gastado tempo na presença de Deus? Você tem gastado tempo na presença do Senhor? Você tem gastado tempo lendo a palavra de Deus e pedindo para o Espírito Santo falar com você? Isso é muito importante, não é? Porque isso nos prepara interiormente, isso nos dá força. Então, Joel fala do vale de Josafá, nos versos 2 e nos versos 12, né? Eu li os dois para você. Congregai todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Verso 2, verso 12. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações. Você concorda comigo que nós estamos vivendo tempos de conturbação? Sim ou não? E não é só no Brasil não, queridos. Nós estamos vivendo tempos de grande conturbação em todas as nações da terra. Fome, desemprego, inflação alta, tirania de governantes, guerrilhas urbanas comandadas por chefões do tráfico de drogas no Brasil, em outras nações. As nações estão passando por momentos muito difíceis. Se você acha que está difícil aqui no Brasil, a inflação está mais alta nos Estados Unidos. Nós sempre ouvimos falar que os Estados Unidos a inflação é baixinha, né? E a gasolina lá era muito barata, e era verdade. Até pouco tempo atrás, até antes da pandemia. Depois da pandemia mudou essa realidade. Lá está mais caro. Na Europa, queridos, nas nações europeias, a inflação está mais alta do que no Brasil. Graças a Deus, o Brasil, em todo esse processo aí de crise, de pandemia que nós tivemos, de guerra que está em curso, a guerra lá na Ucrânia, a guerra da Rússia com a Ucrânia, está acontecendo, já tem o quê? Já tem mais de ano essa guerra está acontecendo. E qual é o motivo dessa guerra? Poderio econômico. A Rússia quer pegar território da Ucrânia. A Rússia diz que território da Ucrânia, que hoje a Ucrânia faz parte, território que está anexado com a Ucrânia, é território dela, que foi tirado no passado. Então a guerra é por causa de posses, de poder, de domínio, de dinheiro, de poder econômico. Agora é claro que isso vai respingando no mundo todo. Mas Deus tem sido bom para com a nossa nação. Temos dificuldades, temos problemas, mas estamos avançando, estamos indo, com a graça de Deus, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém ou não? Eu preguei aqui na terça-feira, quantos estavam terça-feira aqui? Terça-feira. Eu falei sobre o ponto de inflexão. O ponto de inflexão é uma expressão matemática, é uma expressão da matemática, né? Mas existe um ponto de inflexão da vida humana, que é o quê? São os momentos de decisões na nossa vida. Queridos, preste atenção numa coisa. Tem decisões que nós temos que tomar, tem momentos que não tem jeito, a gente tem que tomar uma decisão. E esses momentos de decisão, eles são cruciais na nossa vida, por quê? Porque uma decisão mal tomada vai trazer consequências talvez por meses e anos.
ou para toda a nossa vida. Tomadas de decisão podem ser para melhor ou podem ser para pior. Tem decisão que a gente pode ficar postergando, enrolando e deixando para depois, que não vai fazer tanta diferença na nossa vida. Mas tem decisão que a gente tem que tomar, e se a gente não tomar, as consequências são gravíssimas. Você sabe qual a decisão mais importante da nossa vida? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas. Essa é a número 1. A decisão número 1 é aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A decisão importante, número 2, que eu considero importante, com quem eu vou me casar. Tem jovem aqui que pensa em casamento? Que ora para Jesus não voltar antes de você casar? Jesus, não volta, eu quero casar primeiro. Queridos, mas tem muita gente que casa, e o casamento é só confusão, é só briga. Por isso que eu digo que a segunda decisão mais importante da vida é com quem eu vou me casar. A primeira é ter Deus na minha vida, ter uma aliança com Deus, andar com Jesus, estar firme na igreja. Ter Deus na minha vida implica em que eu vou estar firme na casa de Deus, em que eu vou ter uma aliança de vir aos cultos regularmente, encontrar com Deus, adorar o meu Deus, encontrar com os meus irmãos. Sair da minha casa, o pastor Ciro disse aqui na abertura do culto, para vir para a igreja, é um momento de alegria na nossa semana. E não precisa ser um dia só, querido. Você não precisa ser um crente de um culto por semana. Nós podemos vir 2, 3 cultos na semana. Na nossa igreja nós temos um culto para os jovens no sábado. Quem vem no Arena aqui? Quem é areneiro? Nós estamos profetizando Arena 300, sim ou não? Arena 300. E quando a gente chegar no 300, a gente vai dobrar essa meta em nome de Jesus. 300 está um número forte para nós, não está? A nossa oração às 23 horas é a oração por 300 pessoas. E nós estamos orando pelo Arena 300 também. Então, queridos, estar comprometido com Deus é estar comprometido com a igreja, é estar comprometido com a Bíblia, é estar comprometido com o propósito de Deus. Primeiro você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Depois você se dispõe a ser um discípulo. Você vai para o revisão de vidas. Quem já foi para o revisão de vidas aqui, diga amém, Jesus. Tivemos semana passada. Próximo revisão de vidas deste ano, dezembro, 9, 10 e 11 de dezembro. Teremos o último revisão de vidas de 2022. Então, queridos, a decisão de andar com Deus, a decisão de viver uma vida na presença de Deus, é a mais importante de todas. Depois, jovens, com quem que é? Qual é a segunda decisão? Com quem eu vou me casar? Eu orei muito tempo por isso. Deixa eu falar isso para você, jovem. Isso é espiritual, você precisa orar pela pessoa certa. E quando aparecer a pessoa que você acha que é a pessoa certa, você precisa conhecer ela. Você precisa conversar com ela. Sabe o que você pensa da vida? Moça, quando você começar a namorar, pergunta para o rapaz, o que você pensa da vida, meu filho? O que você quer fazer da vida? Quais são os seus sonhos? Conheça a família dele. Conheça o pai, conheça a mãe. Veja como que ele trata a mãe dele e a irmã dele, se ele tiver irmã, porque ele vai tratar você do mesmo jeito. Se ele trata a mãe dele mal, se ele trata a irmã dele mal, ele vai tratar a esposa do mesmo jeitinho. E rapaz precisa conhecer a moça também, saber como que ela é, se ela é organizada, se ela sabe matar frango. Quando eu namorei com a Bispa Carmen, eu perguntei para ela, você sabe matar frango? Isso foi um mico, né?
Isso até minha neta sabe e curte com a minha cara. Mas naquela época, realmente se matava frango. Eu lembro de ver minha mãe matando frango lá no quintal da casa dela. Nós tínhamos um quintalzão grande, e ela passava uma faca no pescoço do bichinho e soltava ele lá para ele sangrar, e o bichinho pulava, 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 né? E depois tinha, olha a trabalheira, moças, olha a trabalheira. Depois tinha que pegar uma água fervendo, punha o frango morto dentro da bacia com pena, jogava aquela água ali para poder amolecer a pele do frango e ia tirando a pena, depenando com a mão. As irmãs aqui mais maduras sabem disso, né? Como é que era? Qual irmã aqui que já depenou frango, já matou frango aqui na vida? Várias. Eu não, eu estou falando das irmãs mais velhas, vocês jovens, é claro que não. Hein? Vocês nem sabem o que é isso, vocês nunca viram isso na vida. Mas o jovem que quer casar com a moça, precisa saber se a moça sabe pelo menos fritar um ovo, fazer um café, se ela sabe fazer alguma coisa, porque os jovens de hoje às vezes não querem aprender a cozinhar, né? Ah, mas, bispo, você está falando da menina, mas o rapaz também pode cozinhar, não pode? Pode, mas normalmente quem cozinha mais é as mulheres, não é? Quem cozinha mais é as mulheres. Então assim, será que a moça sabe fazer alguma coisa, ou será que ela só sabe fazer miojo? Amarrado em nome de Jesus, né? Ah, mas casamento não é só isso, bispo, né? Não, mas isso é importante, faz parte do casamento também. Não é só isso não, claro que não. Tem muito mais. Muito mais. Tem conta para pagar. Quem quer casar, quer casa. Sim ou não? E casa custa. Ou você compra e financia e paga, ou você aluga, né? Tem conta da CEMIG para pagar, tem conta do DEMAI para pagar, tem que montar a casa. Então, galera, não é só alegria não, viu? Essa é a segunda decisão mais importante, com quem eu vou me casar. Tem que ser um crente. O cristão, o rapaz que é cristão, ele tem que escolher uma moça crente. A moça que é crente tem que escolher um rapaz crente. Porque senão não vai dar certo, irmão. Não vai falar a mesma língua. Vamos para a igreja. Não, eu vou para a festa. Não vai dar certo. Entende o que eu estou falando? São decisões. Na vida nós passamos por muitas decisões. Qual é a profissão que você vai ter? É algo importante, é uma decisão importante. Que faculdade você vai fazer? Tem alguns jovenzinhos que desde menino já sabem o que quer, mas tem outros que já está na hora de entrar na faculdade, você fala assim, que curso você vai fazer? Não sei ainda não decidi. Tem que decidir, decisão, fala comigo assim, vale da decisão. Então, queridos, a vida, ela vai exigir de nós decisões, escolhas, né? Quando eu era solteiro, eu morei em República, em Goiânia, e eu tive, em momentos diferentes, 2 companheiros de República que eram muito interessantes. Tinha um que era gerente de uma farmácia em Goiânia, esse foi num tempo que eu nem era convertido. Esse cara levantava de manhã, e ele ia para o guarda-roupa dele, pegava uma camisa e punha e tirava, e pegava uma calça e punha e tirava, e pegava outra e punha, e pegava um sapato. E ele ficava ali nesse ritual todo dia, com aquela dificuldade de escolher qual roupa que ele ia vestir para trabalhar. Coisa simples de fazer, mas ele tinha dificuldade. Aí depois que eu converti, eu fui fazer instituto bíblico. E a gente fazia instituto bíblico em internato, e tinha o quarto dos rapazes, né? E nós tínhamos uma monitora, uma pastora, que ela todo dia ia lá olhar a arrumação do quarto, como é que a gente arrumava. E tinha lá um rapaz do Rio de Janeiro, chamava Edmilson, e a gente chamava ele de Marrom. E o Edmilson era a mesma coisa,
Cara, o horário de levantar era 7 horas da manhã. O Edmilson levantava às 5, acendia as luzes e começava naquele ritual. Pega uma roupa, tira a roupa, põe outra roupa. Ele tinha dificuldade de escolher qual roupa ele ia vestir naquele dia. Não precisa levantar a mão não, mas tem alguém aqui que tem essa dificuldade? Misericórdia, irmão. Então nós precisamos aprender a tomar decisões. Fala comigo, tomar decisões. Agora, queridos, a decisão mais importante é a gente saber quem são os nossos inimigos e a gente se levantar na força do Senhor, como diz aqui o profeta Joel, digo fraco, eu sou forte, e na força do Senhor, enfrentar os nossos inimigos, os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos temores, a ansiedade, o hábito de mentir, de procrastinar, de deixar as decisões para depois, e nunca decide, nunca resolve fazer. Lembrando que decisões erradas podem custar muito caro. Então nós precisamos aprender a enfrentar nossos inimigos, precisamos aprender a tomar decisões e decisões acertadas. Fala comigo, decisões acertadas. Para que nós não tenhamos que depois ficar amargando dificuldade na nossa vida. Para isso, para que a gente acerte, nós precisamos primeiro conhecer a mente de Deus. Como que você conhece a mente de Deus? Como que você conhece a mente de Deus? Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quem sabe o que diz nesse versículo? Transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa? Para quê? As pastoras ali, ó, falando em coro. Experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como que você vai ter a mente de Deus para você tomar as decisões de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Pela palavra. Você precisa conhecer a Bíblia, você precisa conhecer a palavra de Deus. E não pode ser só o Salmo, nem só os Evangelhos. Você precisa conhecer toda a palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia regularmente. Amém ou não? Para que eu possa tomar decisões acertadas, primeiro eu preciso, se Deus é a minha maior escolha, é a minha melhor escolha, então eu preciso saber o que Deus pensa. Primeiro ponto. Segundo ponto, para que eu possa tomar decisões acertadas, eu preciso ler bons livros. Eu preciso gostar de leitura. Quem aqui gosta de ler? Ótimo, ótimo. Agora você precisa ler coisa boa, porque se você ler coisa ruim, sua mente vai ficar poluída com mensagens negativas, que vão levar você sempre para baixo. Então, queridos, o poder de decisão começou lá no Éden, quando Deus nos deu o livre-arbítrio, o direito da gente escolher o que a gente quer para a nossa vida, para o nosso hoje, para o nosso amanhã, para o nosso futuro mais distante. Deus nos deu o livre-arbítrio, a escolha é nossa, o que nós vamos ter, como vai ser a nossa vida, o que nós queremos para nós, para os nossos filhos, para a nossa casa, depende de nós, das nossas escolhas. E nós não podemos terceirizar. Você não pode dar ao outro o direito de fazer as escolhas que você deve fazer. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Diga amém, Jesus. Sabe? Então isso é muito importante. Os momentos de decisões são momentos em que a nossa escolha vai determinar o nosso futuro. Tem decisões que afetam só nós mesmos, mas tem decisões que afetam outras pessoas que estão do nosso lado e outras pessoas que não estão nem perto da gente. E eu quero caminhar para o final dessa mensagem, dizendo para você que primeiro tudo começa em Deus. Você precisa ouvir de Deus antes de tomar qualquer decisão na vida. Depois que você aceitou Jesus, qualquer outra decisão, você precisa buscar os conselhos de Deus antes de decidir. 2 Crônicas 20, fala sobre o rei Josafá. O rei Josafá foi um dos
dos bons reis da nação de Israel. E nesse capítulo de 2 Crônicas 20, fala que um grande exército se levanta contra ele, verso 1 e verso 2. Os filhos de Amon com os filhos de Moabe e os meunitas, e vieram pelejar contra ele. E avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que estão em Azazon Ramá, que é em Gedi. O que ele fez? Verso 3 a 5, diz que o rei se pôs a buscar a Deus, e ele colocou a nação para orar e buscar a Deus. Ele fez o certo, né? Olha lá, decidiu consultar o Senhor, proclamou até mesmo um jejum na nação. Verso 14, depois que eles oraram, veio a resposta de Deus, veio uma direção de Deus. Verso 14 diz que o Espírito do Senhor, através de um levita é um adorador, é um músico na casa de Deus, trouxe direção ao rei e ao povo. O levita era Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias. Levita, descendente de Asaf. Asaf era um dos diretores de louvores no tempo do rei Davi. Esse Jaaziel era descendente dele. Deus, através desse Jaaziel, trouxe direção pelo Espírito Santo ao rei. Verso 17 a 19. A direção foi: vocês não terão que pelejar, vocês terão apenas que louvar a Deus em alta voz e posicionar-se na direção do propósito de Deus. Naquela batalha, a direção foi: louvem a Deus, somente isso, somente isso. E a conclusão, verso 20: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Crede no Senhor, estareis o quê? Seguros. Crede nos profetas e o quê? Prosperareis. Verso 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos santos e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram o quê? Desbaratados, derrotados, vencidos. Os inimigos se levantaram para atacar Israel, mas eles foram derrotados pela nação de Israel, no tempo do rei Josafá. Queridos, se você está vivendo o vale da decisão na sua vida pessoal, em alguma área da sua vida, coloque-se diante de Deus em oração, peça a direção do Senhor, não tome decisões de qualquer jeito. Não tome decisões precipitadas. Não tome decisões ouvindo qualquer pessoa que não tem temor de Deus. Tome decisões ouvindo pessoas que têm temor de Deus. E como nação, como disse o bispo Rodovalho,